E aí o Guto, ele falava o seguinte, ó, ele falava que a vida dele tava uma merda, que ele tava sem treinar, que ele tava preguiçoso, que ele tava relaxado. E ele falou o seguinte, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Né? Eu tenho que dar um jeito na minha vida. E aí, ele falou o seguinte, um belo dia, um domingo, eu abri uma live. E aí na live, ele foi falar sobre... o quê? Sobre como melhorar os teus hábitos. Por quê? Porque naquele momento, o Guto era uma versão de baixo valor dele. Vamos lá. O Guto, ele tinha uma versão de baixo valor e ele se propôs a fazer um desafio pessoal de eu vou cuidar dos meus hábitos. Ele fez um desafio para cuidar dos hábitos dele usando 4 pilares. Tá? Só que ele era uma versão de baixo valor. Só que ele sabia o quê? O Guto, ele é uma pessoa que... Você conhece o Guto, né? Quando ele está em live, ele é uma pessoa que é ótima para aplicar o ser antes de ter, né? Então, o Guto estava lá na live, fazendo a versão dele de eu sou foda, eu tenho sucesso, eu sou bem sucedido. Então, na live, ó, então, fazer a live para treinar a versão de sucesso. Só que o que ele falava? Olha que interessante. Ele não falou pra ninguém na live, o Guto não falou pra ninguém na live que ele tava se sentindo merda. Ele fez a live falando de hábitos como se ele já tivesse resolvido o problema dele de hábito. E todo dia ele ia melhorando esses hábitos e fazendo as lives diárias. Então ele foi se treinando. Ele foi treinando. Treinando todos os dias até ir começando a chegar nas pessoas que achavam que aquilo fazia muito sentido. Vamos lá, gente. Você vai chegar nas pessoas que acham que aquilo faz muito sentido. E você pensa assim, mas eu vou começar pequeno. Velho, você vai fazer um conteúdo. Imagina que você faz um conteúdo. Você faz esse conteúdo. E aí imagina que uma pessoa, tá? Acha que aquilo que você falou faz todo sentido. Gente, eu tô falando de uma pessoa que vai rodar uma experiência contigo de 14 dias. E ao final de 14 dias, você tem um puta depoimento de uma pessoa que foi impactada, que foi transformada por aquilo que tu considera verdade. Só que depois desses 14 dias, depois desse depoimento, agora você tem uma pessoa, um resultado, e dessa uma pessoa viram 2. E aí, vamos supor que em 30 dias, num mês, você conquistou 3 leads ultra fiéis, que se transformaram em clientes, que tiveram resultado. E essa é uma escala progressiva. Tá entendendo? Se você observar hoje, se você for estudar o perfil do Guto hoje, você vai ver que o perfil dele é focado em capturar leads. Então, o que acontece hoje? Vamos lá. Então, hoje no perfil dele, o foco é capturar leads. Só que ele já entendeu a estratégia. Quem está comigo até aqui já vai pegar o ouro e vai entender. Se você... o perfil do Guto, ele funciona assim, vamos lá. Eu já não estou falando mais do projeto de emagrecimento, mas eu já estou falando
do próximo projeto dele. Já estou falando do próximo projeto dele. E aí, ao longo dos dias, vocês vão entender como construir isso comigo. Se vocês observarem, o Guto vai ter conteúdos no feed. Ó. Ele vai ter conteúdos genericaços. Focados em falar que existe um plano de ação para ter sucesso. E aí é para digitar performance. Você já deve ter visto isso. Ele está fazendo os conteúdos, aí você digita performance e ele te encaminha o material. Presta atenção. Nos stories do Guto é a mesma coisa. Só que nos stories funcionam em ciclo, né? Você vai ver que os stories do Guto é assim, ó. Tem aqui, ó. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Captura de lead. Conteúdo, 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 captura de lead. Funcionaria mais ou menos assim, ó. Você tem 2, 3 stories respondendo a pergunta de caixinha, e aí um botão. Digita desafio se você quer perder peso em 21 dias. Aí mais pergunta de caixinha, digita desafio. Então, no ciclo de stories dele, ele está sempre chamando essas pessoas para digitar desafio e aprender uma coisa. No caso agora, ele começou um movimento de digita performance para receber um plano de ação. Aí o que acontece hoje aqui, tá? Essas pessoas que estão digitando performance, elas estão recebendo o quê? Um e-book. Elas estão recebendo um e-book que custa, acho que se engano, R$57, uma coisa assim, ensinando os 3 pilares para ter performance. E vocês vão ver que tudo que ele ensina é uma emulação do todo, né? Para ter sucesso, você tem que cuidar do seu físico, você tem que se conectar com as pessoas certas, e tarará, tarará. Só que ele está rodando o quê? O MVP, que é o mínimo produto, que é o produto mínimo viável. Eu vou falar disso em outros momentos, é fundamento de marketing também. Mas o que ele está fazendo? Gente, você se interessa por esse assunto? Você se interessa por esse assunto? Digita performance que eu vou te mandar um material sobre esse assunto. É um material pago. Presta atenção nisso aqui. O Guto, ele já é gigante. Tá entendendo? O Guto, gente, ele já é gigante. E o fato do Guto ser gigante permite que ele venda um e-book feito por ChatGPT de R$57. Só que qual que é o foco dele? Quem compra o e-book está sinalizando uma informação importante. Que é, quem compra o e-book está sinalizando que se interessa pelo assunto de performance. E ela poderá comprar o produto mais caro dele sobre esse assunto. Esse mesmo gancho de capturar leads, gente, você começa hoje, ó, você começa hoje. Dia das Mães é domingo, cara. Você começa hoje a postar um conteúdo simples no feed, um conteúdo simples nos stories, falando o seguinte: você topa entrar num biquíni no próximo X dias? Você topa perder tantos quilos? Você topa fazer tal coisa? Comenta aqui, se você se interessa por esse assunto, comenta aqui. E você vai pegar essas pessoas que vão comentarem e você pode vender uma oferta muito barata para elas entrarem num desafio junto com você, num desafio de 14 dias em grupo de WhatsApp. Ai, não tem ninguém, Júlio, para me chamar. Faz o que os alunos fizeram e começa um desafio interno de 14 dias, porque daqui a 14 dias você gerou o resultado em você mesmo, você gerou o resultado com 1, 2, 3 alunos que engajaram, e aí você vai repetir a ação, você vai ter mais prova social para repetir o processo.